Eu tenho percebido uma certa dificuldade de quem está iniciando na programação de como colocar em prática o conhecimento na hora de resolver um exercício. Seja quando precisa importar uma biblioteca, qual importar e por que ela está sendo importada, ou mesmo quais comandos utilizar em determinadas situações e por que eles são utilizados, e qual que é a real funcionalidade dele, o que está acontecendo quando você está executando aquele comando. Na minha opinião, falta um pouco de didática nos cursos na hora de passar o conhecimento, explicar a linha de raciocínio e o passo a passo do que está sendo utilizado, por que está sendo utilizado, como está sendo utilizado e o que de fato está acontecendo quando aquilo está sendo executado. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu vou resolver um exercício explicando passo a passo, escrevendo a minha linha de raciocínio a cada etapa, cada comando que eu for utilizando, o porquê que eu estou utilizando, como que ele é utilizado, o que está acontecendo quando ele está sendo utilizado. Depois dessa explicação vai ficar muito mais fácil, muito mais claro para você entender o que você precisa fazer e como você precisa se organizar para resolver cada exercício. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e vamos começar então. Aqui tudo que eu fiz foi criar uma pasta tabuada em C. Eu vou fazer um programa em C que vai calcular uma tabuada de acordo com o número que o usuário vai digitar. Então, eu vou pegar essa pasta e vou arrastar para dentro do meu VS Code. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. E aqui dentro eu vou criar um arquivo tabuada.c. Eu vou colocar aqui em forma de comentário exatamente o que eu vou estar fazendo nesse exercício. Então, o exercício proposto é o seguinte. Primeiro, eu vou solicitar para o usuário qual que é a tabuada que ele deseja calcular. Ele vai digitar um número para calcular a tabuada em cima daquele número. E depois, mostrar na tela o resultado da tabuada calculada de 1 a 10. Então, por exemplo, se o usuário digitou 2, eu vou mostrar 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. E assim por diante até 10. Então, vamos lá. Primeira coisa, sempre que eu vejo solicitar ao usuário, mostrar na tela. Bom, sempre que eu solicito alguma coisa ou que eu mostro alguma coisa, isso é uma entrada de dados e uma saída de dados. Ou seja, input, entrada, output, saída. Então, em C, para que eu consiga fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir a biblioteca stdio. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu estou inserindo nesse programa, eu estou incluindo, a gente tem a palavra-chave include, então de incluir, então eu estou incluindo a biblioteca stdio.h. stdio, ele vem de Standard Input Output, ou seja, entrada, saída, padrão. Entrada e saída padrão de dados. É isso que a gente precisa para executar esse exercício. A próxima coisa que eu vou fazer é criar o método padrão que a linguagem C espera para executar um programa, que é a função main. Então, sempre que eu executar um programa em C, a primeira coisa que ele vai buscar é por uma função chamada main, que retorna um int. Eu já vou chegar no ponto de o que é esse int. E é aqui dentro que a gente vai escrever todas as instruções desse programa. Então, vamos lá. A gente tem que solicitar para o usuário um número que ele deseja calcular a tabuada e a gente tem que mostrar esse resultado na tela. Então, eu vou criar aqui duas variáveis. Uma variável n, de controle, que eu vou utilizar na hora que eu estiver fazendo os cálculos, e uma variável número, que é onde eu vou armazenar o que o usuário vai digitar. A próxima coisa que eu vou fazer é mostrar na tela uma mensagem pedindo para o usuário digitar alguma coisa. Para mostrar uma mensagem na tela, eu utilizo o comando printf. O printf, ele vem de print, imprimir, então ele vai imprimir alguma coisa, e o f é de formatar. A gente pode formatar alguma coisa dentro dessa string que a gente vai utilizar em seguida. Agora a gente vai simplesmente imprimir alguma coisa na tela, a gente não vai estar formatando, então o formatar é opcional, ele não é obrigatório. Eu quero que o usuário veja na tela então a mensagem: qual tabuada
deseja calcular. E aqui no final eu vou só digitar um /n para quebrar a linha, para que quando a mensagem apareça, o cursor esperando o que o usuário vai digitar não fique colado aqui na mensagem. Então ele vai quebrar uma linha e esperar que o usuário digite logo abaixo da mensagem. Logo em seguida, eu preciso executar um comando que vai ler o que o usuário digitou. Esse comando é o scanf. Vamos lá então. O scanf, ele obtém o dado digitado pelo usuário. O F, de novo, aqui no final, ele é de formatar. Então eu posso passar uma string e nessa string eu vou formatar o que eu quero obter do que foi digitado. Então, %d significa que eu quero obter um dígito. Então, eu vou pegar um dígito, ou seja, um número, e eu quero colocar esse número dentro dessa variável. Esse E comercial no C indica que eu quero pegar o que está nesse conteúdo aqui e colocar dentro do endereço de memória dessa variável. Isso vai acontecer assim que o usuário apertar Enter. Agora eu vou dar um espaço maior aqui só para não ficar tudo misturado. Então, antes de fazer o cálculo em si, eu vou mostrar na tela para o usuário o que vai ser mostrado logo abaixo. Então, de novo, eu vou utilizar o printf. Eu vou colocar 2/n no começo só para dar duas quebras de linha para ficar mais organizado e não ficar colado no que o usuário acabou de digitar. Isso é apenas estético, não quer dizer que se você não colocar esse /n que não vai funcionar. Vai funcionar, é apenas estético para ficar bem separado. E agora eu vou colocar uma mensagem. Calculando a tabuada de... E aí eu quero colocar o número que o usuário acabou de digitar. E logo após isso, eu vou colocar mais duas quebras de linha. Também é apenas uma questão estética para ficar organizado na tela. Aqui eu posso dar uma vírgula. E aqui então eu posso incluir o que eu quero formatar. Lembra que o printf, o F é de formatar? Aqui em cima a gente não utilizou nenhuma formatação. Mas aqui embaixo eu vou utilizar, porque eu quero incluir aqui o número que o usuário digitou. Então, eu coloco uma vírgula e aqui eu vou colocar a variável onde eu armazenei o número que o usuário digitou. E assim eu consigo formatar dentro dessa mensagem o número que foi digitado pelo usuário e mostrar isso na tela. E agora eu vou começar o cálculo em si. Na tabuada que a gente aprende na escola, a gente começa multiplicando o número vezes 1, número vezes 2, número vezes 3. Então, eu vou começar o n com o número 1. Lembra do número de controle que eu coloquei lá no começo? Então, agora eu vou começar a utilizar ele. Eu vou começar ele com 1 para começar a fazer os cálculos. E agora a gente precisa de uma estrutura de repetição para que a gente possa passar do número 1 até o número 10. Aqui a gente poderia utilizar o for ou o while. Os dois vão dar no mesmo resultado. Só que eu acho que o while a gente vai escrever um pouco menos e vai ficar um pouco mais simples visualmente de entender o que está acontecendo. Então, a gente utiliza o comando while e entre parênteses a gente coloca então a condição que a gente quer que esse comando continue executando até que ele pare. Eu quero que esse while ele fique executando enquanto o meu n for menor ou igual a 10. E aqui dentro das chaves, esse comando ele vai continuar executando enquanto o meu n for menor ou igual a 10. E aqui de novo, eu quero mostrar na tela a conta sendo feita. Eu quero colocar o número que foi digitado vezes 1 igual e o valor daquela multiplicação. E assim por diante até 10. Então, para mostrar na tela, de novo, eu vou utilizar o printf. Como na mensagem anterior eu já coloquei 2/n, eu já tenho duas quebras de linha, aqui nessa mensagem do printf eu não preciso começar com nenhuma quebra de linha, porque já vai ficar bem organizado. Então aqui eu já vou colocar direto o que eu quero mostrar. Então eu vou mostrar o número que o usuário digitou, para isso eu vou usar a formatação. Quando eu quero colocar o número, eu coloco %d. Eu quero colocar o sinal de vezes normal que a gente aprende na escola. Vou colocar o segundo número pelo qual vai ser feita a multiplicação. E essa multiplicação vai ser igual a um outro número. Então, mais 1%d.
E logo depois dessa string, eu começo a colocar os valores que vão ser utilizados na formatação. Vírgula. Então, aqui eu vou colocar o valor do primeiro %d. O primeiro %d é o número que o usuário digitou. Então, aqui, número. O segundo d é o número pelo qual eu estou multiplicando, que é o nosso n. Se o usuário digitou 2, então ali vai aparecer 2 vezes 1 igual, a gente coloca uma outra vírgula, e agora aqui a gente vai fazer o cálculo, que é o nosso número vezes, em programação vezes é o asterisco, e o n, que é o número pelo qual a gente quer multiplicar. Aqui no final está faltando apenas um ponto e vírgula, e aqueles sinais vermelhos de erro já sumiram da tela. Aqui só está faltando mais uma coisa. A gente não está colocando em lugar nenhum um comando para alterar o valor do n. Então, o n está sendo sempre 1. Ele nunca está sendo alterado. Então, é isso que a gente vai fazer na próxima linha. Então, o meu n ele vai ser igual a ele mesmo mais 1. Ponto e vírgula para finalizar o comando. O que está acontecendo aqui? O meu n ele vai receber o valor atual dele. Por exemplo, ele vai estar com 1 mais o número 1. Então, ele vai ter o número 2. Logo, ele vai continuar nesse ciclo aqui, enquanto o meu n for menor do que 10. Então, aqui ele vai começar com 1. Depois ele vai para 2, depois para 3, depois para 4 e assim por diante até 10. Quando ele for 11, ele não vai atender a essa condição, porque ele não vai ser menor ou igual a 10, então ele vai sair, ele vai parar a execução desse while. E aqui faltou só mais uma coisa, se a gente executar dessa forma, o meu printf ele vai colocar todos os valores um do lado do outro sem nenhuma quebra. Então aqui no final, para que a gente consiga visualizar de forma mais adequada, eu vou colocar um /n para que a cada multiplicação ele quebre uma linha. E aqui ele já vai mostrar todos os dados que a gente precisa ver. Aqui está faltando apenas uma coisa para a gente encerrar o programa. Lembra que o programa C ele espera uma função main que tem um retorno de um int? Esse int ele é apenas um número que indica se ele teve algum erro ou não. Por padrão, a gente utiliza 0 quando a gente termina um programa sem erro nenhum. Então aqui basta a gente executar o comando return 0 e terminar com ponto e vírgula. Assim a gente está indicando para o programa que a gente finalizou, a gente está retornando 0, ou seja, a gente concluiu a execução do programa sem nenhum erro. Agora eu vou salvar e eu vou executar esse meu código pressionando esse botão aqui no canto. Vamos lá. Voltando aqui para o meu código, a primeira coisa que ele tinha que fazer era mostrar qual tabuada deseja calcular e dar uma quebra de linha. Ele mostrou qual tabuada deseja calcular e deu uma quebra de linha esperando que eu digite alguma coisa. Então, o meu programa está parado aqui nesse scanf esperando que o usuário digite alguma coisa e pressione a tecla Enter. Então, aqui eu vou digitar qual número eu quero ver a tabuada. Eu vou digitar, por exemplo, 3. Quando eu pressionar Enter, então o scanf vai pegar todos os dígitos que eu digitei, no caso 3, e vai colocar esse valor dentro da variável número e vai continuar a execução do programa. Vamos lá, então. Eu digitei 3, pressionei Enter, e o que era o esperado? Eu ter duas quebras de linha, então eu tenho um espaço aqui entre o que eu digitei, a mensagem calculando a tabuada de o número que eu digitei de novo. Então, calculando a tabuada de 3, correto, quebra de linha, porque eu coloquei aqui, antes de começar a fazer os cálculos, e logo depois ele entra no while, enquanto o n for menor do que 10, ele vai mostrar a mensagem contendo, primeiro, o número digitado, o sinal de vezes, que em texto é um x, logo depois o número que a gente está multiplicando, que é o nosso n, igual ao resultado, que é o número que o usuário digitou, vezes o n. Em programação, como eu falei, vezes é asterisco. E aqui a gente tem a execução do programa. Então, a gente tem o 3, que eu digitei, vezes 1 igual a 3. E aí, ele passou por aqui e colocou 1 mais 1, 2. Então meu n foi para 2. 3 vezes 2 igual a 6.
De novo, ele passou por aqui, ele vai aumentar o meu n. 2 mais 1 igual a 3. Então, 3 vezes 3 igual a 9. E assim por diante, até que meu n foi 10. Então, ele chegou aqui, meu n era 9, 9 mais 1, 10. Ele pode executar, ele vai fazer de novo isso aqui, 10 mais 1, 11. Só que ele vai parar nessa condição onde 11 não é menor ou igual a 10. Então, ele não vai executar de novo, ele vai sair de dentro desse while e vai simplesmente dar o return 0, que significa que a gente executou o programa sem erro nenhum. Então, essa foi a solução do problema e a linha de raciocínio utilizada em cada passo, todos os comandos utilizados e por que eles foram utilizados, como utilizá-los. Espero que a explicação tenha ficado bem clara e simples de entendimento, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. E se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar o seu like e, de novo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.